GJR Entrevista. Oferecimento Sesc. Sesc, a força do sistema Fê Comércio ao seu lado. Seguimos o nosso GJR Entrevista desta quarta-feira. No último bloco, né, o Henrique estava fechando o seu comentário sobre a transformação, né, que as pessoas passaram ao se envolverem, ao ajudarem, ao experienciarem estarem lá ajudando. Eu queria ouvir da Simone também um pouco dessa transformação. E também, se quiser, né, Simone, importante trazer nomes de quem estava junto contigo, né? Pode trazer aí alguns nomes que tu quiseres lembrar, que também ajudaram e participaram das missões que tu atua. Tinha muita gente, né? Nasceu como eu entrei nesse mutirão todo. A gente tava ali na internet vendo o que estava acontecendo no primeiro dia, no segundo dia, e eu vi o pessoal compartilhando muito aquele pedido de ajuda do governo. Não entrando nesse mérito, né, do que o governo fez ou não fez. Aí as pessoas, os meus amigos compartilhando, vamos ajudar, não sei o que, deposita no Pix do governo e tal. E eu fui ficando revoltada com aquilo e comecei a mandar mensagem no privado para as pessoas. Não, parem de compartilhar isso. Amigos nossos, influenciadores grandes, né, que tem, não compartilha isso. Tem fulano que tá ajudando, tem outro que tá ajudando, deposita para essas pessoas. Aí eles começaram, não, então passa o teu Pix. Ou que a gente vai depositar pra ti, tu envia. E eu não quero essa responsabilidade. Nas primeiras vezes eu disse não. Aí tô assistindo ali, tu não tinha nada pra fazer, né? Aí porque a gente parou de trabalhar. E aí uma pessoa falou, porque se não fosse pra ser a tua responsabilidade, não cairia no teu colo. E aquilo então é pra eu fazer. Aí eu comecei, então vamos fazer. E tinha tem um amigo meu, Léo, que esteve aqui na outra edição, isso, tá trabalhando agora. E aí ele disse, vamos descer lá pra ver como é que tá a situação. Eu disse, vamos. Ele disse, então vamos criar um grupo, eu e tu. Aí ele criou o grupo. Nesse grupo começou a entrar gente. Quando a gente viu, o grupo no segundo, terceiro dia tava com mais de 200 pessoas. Quando nós descemos o primeiro dia, a gente desceu com 8 carros. E esse grupo foi crescendo e chegou a quase 800 pessoas ali. Nossa. E aí a gente conseguiu organizar. Então via qual era o bairro de Três Coroas e Igrejinha, foi que a gente mais ajudou. Então, que bairros estavam com mais uma necessidade maior, precisando de mão de obra ou de alimentos, enfim. Aí a gente começou a ver essas demandas e meio que direcionar, né, essas pessoas. Então se formou uma corrente muito grande que a gente não imaginava a dimensão. Aí chegou na Record, aí Record entrou em contato com a gente, porque começou a partir daí chegar muita doação. E corrente do bem. Exatamente, pessoas que a gente nunca imaginou ter contato, mandando e enviando donativos, alimentos, carretas. A gente teve muita ajuda do pessoal ali em Três Coroas também, que emprestou os locais pra gente armazenar esses alimentos pra população ir buscar também. Então teve muita coisa e tivemos ajuda do pessoal lá, porque daí a gente montou uns quartéis generais nas casas das pessoas, QGs. Então, nas casas das pessoas. E essas pessoas a gente mantém contato. Então, a gente ia lá, assava o salsichão, aí fazia o salchipão, ia entregar. Eles ajudavam a gente a fazer essas entregas. Quando a gente ficava, assim, uns 2 dias sem chegar em determinado bairro, eles já ligavam, mas por que vocês não vieram aqui? A gente estava em outra área. Então, eles sentiam falta desse, porque a gente criou também um laço afetivo. Claro. Tentava dar um suporte ali psicológico também, ouvindo. Teve uma situação bem que me marcou mais. E aí tem uma tia minha que é diretora da Mary Kay, e eu tinha alguns produtos lá em casa, e uma senhora olhou pra uma das meninas e disse, vocês vêm tão lindas assim. Eu tinha toda a minha maquiagem e a água levou tudo. Ela começou a chorar. E daí eu disse, gente, elas precisam também, né, disso. E daí eu peguei tudo que eu tinha, levei um monte de base e coisa, pedi pra minha tia, e a gente levou maquiagens, e daí elas choravam, a gente não pode aceitar no meio de tudo isso como... Mas era um afago que elas precisavam naquele momento. Então, ouvir foi... E, nossa, isso me transformou de um jeito que... não tem como tu sair e continuar. Quando a gente não podia mais descer, não tinha mais como ajudar, e as pessoas já estavam restabelecendo a sua vida,
E agora, como é que vai ser? Aí, com o tempo, a gente foi trabalhando e vendo a necessidade aqui de Gramado. Então, a gente tem um grupo agora de... Vou falar do nosso grupo. Sim. Um grupo de amigos. E a gente atende e ajuda algumas entidades, principalmente de crianças carentes daqui. Então, Mas aqui em Gramado e Canela. aqui em principalmente aqui em Canela. A gente faz algumas ações específicas na Páscoa. Ajudamos com mão de obra e com alguns doces, donativos, enfim. É conforme o diretor ali da instituição fala para nós, a necessidade é essa. A gente já recebeu isso, então a gente precisa disso. Então a gente já põe nesse grupo que também é grande. E estamos aí abertos, quem quiser participar, né? E se juntar a esse grupo, pode me chamar no meu Instagram, Simone Prestes. Simone Prestes. E chama ali, a gente já coloca também no grupo e já fica por dentro. A gente recebe donativos de todo tipo, roupas, alimentos, lá na Vila Bert também, que é uma grande parceira da gente. E lá tem o café e a gente tem as caixas lá para receber esses donativos. Que legal. Então já fica o apelo também. Não precisa parar, né? Pode continuar ajudando, porque sempre tem quem tem a necessidade, tem muita gente que tem necessidade. Nós, não apenas nas enchentes, as enchentes demonstraram que a gente pode ajudar mais, né? Mas muita gente continua precisando, né? O que mais te impactou, Henrique? Assim, uma cena que te vem à cabeça agora, assim, que tenha sido, assim, das mais marcantes de todo aquele processo que tu passou, que tu te envolveu? Malhão, teve uma casa que a gente entrou uns 3 dias depois, 4 dias depois ali da enchente e tal, e que ninguém tinha entrado ainda. E aí eu fui a primeira pessoa que entrou na casa, assim. Cara, foi muito, muito impactante, assim, ver aquilo, sabe? Eram uns 40 centímetros de lama, assim. A sensação que tinham pegado a casa, assim, virado de cabeça para baixo, sabe? Tinha um botijão de gás no meio da sala, a geladeira tava no quarto, um troço, assim, sem explicação. E quanto mais os dias iam passando, mais era difícil tirar a lama, né? Porque a lama começou a secar, né? Nos dias seguintes teve uma chuva ali, enfim, mas logo depois começou a fazer sol, né? Então secou e com a lama mais mole era mais fácil. A gente fazia uns rodos de madeira, empurrava a lama, mas depois que ela secava não tinha o que fazer, cara. Era com pá mesmo e aí era pesado, sabe? Foi bem impactante, assim, essa cena, assim, de entrar pela primeira vez numa casa, assim, que ninguém tinha entrado ainda, cara. Deve ter sido realmente uma coisa muito difícil de processar, né? Eu inclusive, presenciei amigos e conhecidos que tiveram um certo até abalo psicológico de ter ido lá e se envolvido e visto tudo isso que viram, né? E realmente uma coisa não é muito fácil de processar. Quando tu vê as imagens, é uma coisa... foi o que o Henrique falou. Eu também imaginava, vou chegar lá e é aquilo que a gente vê na TV, porque passava muita imagem. Quando cheguei lá, e assim, que me tocou e que foi o dia que eu comecei a chorar, porque nos primeiros dias ali não chorei, eu tava sentindo muito e tal, mas eu tava forte. Num determinado momento eles começaram a juntar, passar com os caminhões, as retroescavadeiras e levar todos aqueles móveis que estavam entulhados. E uma cena que tá marcada, assim, gravada pra mim. Tinham senhores de idade, que daí pega, né? Uma família e um casal bem idoso, sentados na frente da casa, olhando os dois chorando e aquela retroescavadeira levando todos os móveis deles, assim. Eu olhei aquilo de longe, no meio do barro ainda. Eu disse, não tem condições, porque é a vida inteira da pessoa ali, né? E era uma área central da cidade, onde não pegava água normalmente. Então, pra mim, tu não me perguntou, mas pra mim, já te falando, foi essa cena que me pegou bastante, assim. Essa foi a que mais te impactou. Muito. Eu tenho várias também, assim, né? Uma das que meio que me emocionou muito, até fiz um post na época no Instagram, foi aquela coisa de entregar as marmitas que a gente tava fazendo e tudo mais. Aí, cara, uma coisa que eu pensei, a gente também tem que dar um tempo, porque tinha um monte de criança ali, eu fui jogar um ping-pong com os meninos. Aí tinha um menino pequenininho que não alcançava na mesa. Tu quer jogar, cara? Tio, eu não alcanço, não sei o que. Eu fui brincar. Cara, ele veio, ele montou em mim, subiu no meu colo e me deu um abraço. Eu quase chorei assim, daí eu olhando, conversando com as pessoas e tudo mais. Cadê teus pais? Meus pais estão lá. É que a gente é em 5 irmãos, e aí a minha mãe tem um menorzinho que eu. Meus irmãos estão por aqui, e o meu pai tá ajudando lá na cozinha também a fazer umas coisas. Cara,
sabe? 5, sabe? 5. Ele na inocência queria brincar, tava conversando, mal sabia ele muitas vezes que não sabe, não sei se esse menino voltou pra casa, provavelmente voltou, mas tipo, naquele momento tu pensa, pai, tipo, só o que ele queria era uma atenção, queria brincar, sabe? Então cada um com a sua necessidade, mas eu ficava pensando depois, esse pequeno vai voltar, como é que tá? Será que tem um quarto? Será, sabe? Tem várias coisas que a gente, muitas vezes a gente não tem a noção de quanto a gente é privilegiado, muitas vezes, né? E destacar que teve gente que pensou e teve sentido, porque tu pensava no alimento, pensava em limpar, e começou a chegar brinquedo. E começou a chegar lápis e caderno. E muita gente mandando doce para as crianças. E daí eu disse, gente, estão pensando em tudo, né? Os cachorrinhos. E porque a gente pensa primeiramente no alimento e deixar eles aquecidos. E não se preocupa com essa outra parte que é tão importante também. Os desdobramentos, Henrique, pra gente ir se encaminhando pro fechamento do nosso bate-papo, 8h34. Que evolução teve, assim, as campanhas que tu participou e tal, e o status atual, se tem algo acontecendo ou parou aonde? Conta pra gente até onde foi o trabalho que tu se envolveu. Léo, assim, e aí a partir desse momento em que a gente lançou essa campanha, né, nós conseguimos viabilizar também que outras instituições participassem, né? Tiveram algumas instituições religiosas aqui de Canela também, que a gente conseguiu fazer o link direto com a Provence Imóveis lá de Porto Alegre também. Puderam adquirir esses kits de imóveis para doação, enfim, então acabou se tornando algo bem maior do que a gente tinha projetado inicialmente, enfim, foi bem gratificante, né? Eu, Léo, continuo, como eu falei, eu continuo indo muito, assim, lá pra igreja em Três Coroas, até por conta da minha atividade profissional, também atendo lá nessas cidades, então eu vou com bastante frequência e tenho contato, né, com as pessoas. O impacto de tudo que foi feito, de toda essa força voluntária, né? Isso reverbera até hoje, porque eu acho que, é o que eu falo, acho que essas cidades, principalmente que Igrejinha e Três Coroas, foram muito privilegiadas pelo fato de ter Canela e Gramado, enfim, ao lado, com uma população que não foi atingida, né, e disposta a ajudar. Então isso fez com que as cidades conseguissem, talvez um pouco mais do que as outras regiões do estado, retomar a vida um pouco mais rápido, né? Mas me preocupa bastante, Léo, assim, nesse retrospecto assim de um ano, porque, repito, né, a gente conversava aqui antes, eu acho que muita coisa voltou da forma como estava antes, né? E eu acho que isso realmente é bem preocupante, porque, sinceramente, se nós tivéssemos um evento natural desse de novo, repito, a tragédia ia se repetir, né? Então, acho que isso é um alerta, acho que isso serve para reflexão, né? Para que a gente também possa cobrar, né? Porque eu acho que, em termos de políticas públicas, a gente teve uma evolução muito, muito pequena, né? Então acho que isso é algo que preocupa. E agora isso é uma leitura minha pessoal, Léo, assim, até por conta do contato que eu tenho com as pessoas de lá, é que essas populações entraram num nível de endividamento absurdo. Então essas famílias hoje estão com as suas rendas super comprometidas, porque as pessoas tiveram que comprar eletrodoméstico, tiveram que comprar roupa, tiveram que comprar móveis, né? Enfim. E isso também acho que é uma coisa que vem sendo pouco observada, né? As consequências. As consequências. Passado um período de tudo que eles tiveram que superar. O Marcos Biro mandou aqui, ó. Marcos Biro participa do Lions em Três Coroas. Foram no mínimo 4 meses diários de alguma atividade, de maio até novembro, todos os finais de semana. Realmente muitas entidades, né, como Lions, Rotary, se envolveram, né? A SIC aqui em Canela fez um trabalho muito bom também, né? A maçonaria. Maçonaria também, maçonaria com as geladeiras, principalmente, né? Encamparam, eu acho que junto com a Reconstruindo Lares, né? A maçonaria teve um envolvimento bem legal também em toda a logística dessa campanha. Na sexta-feira, a Débora Correia e a Deca vão estar aqui falando sobre a Reconstruindo Lares. A Dainara Dorco também vai estar aqui falando sobre a causa PET, que ela também foi bem importante, né? Engajou bastante nisso e também foi muito legal, né? Além de amanhã a gente receber aqui o Rui e o Matheus para falar também sobre o trabalho deles. Matheus que andou de barco lá por Canoas e tudo mais. Eu quero ouvir os relatos dele, porque lá foi complicado. Também foi pesado. Mas queria agradecer aos nossos convidados, Henrique e Simone. Considerações finais. Que legal recebê-los novamente aqui, né? Na época foi muito bacana ouvi-los em loco do que estava acontecendo, e agora, um ano depois, trazer esse feedback, esse panorama do que vocês vivenciaram foi muito legal. Então tá bom, obrigado, Léo, obrigado, Cabelinho. Prazer, Simone, estar contigo aqui novamente. Por um acaso, lá naquela época nós também estivemos juntos aqui
na Rádio Clube. E agradecer mais uma vez a Rádio Clube, assim, pelo apoio também que nos deu naquele momento, né, Léo? Foi muito importante, assim, para reverberar também essa campanha voluntária, enfim. Então, a nossa gratidão e obrigado mais uma vez pelo convite. Sempre um prazer estar aqui com vocês. Isso, esperamos te receber mais vezes, né, Cabelo? Sempre, A tá gente em vai casa, ser tá em casa. nosso parceirão aí pra muitos outros A gente precisa do jurídico forte, né? Precisa do jurídico forte. Fortalecer o nosso jurídico. Vai que, né? Sim, querida, obrigado. Obrigada eu pela oportunidade e mais uma vez, quem quiser continuar ajudando, pode me chamar, Simone Prestes, @oficial. Arroba No Simone Instagram. Prestes, @oficial. No Instagram, qualquer tipo de donativos pra gente continuar ajudando agora a nossa cidade, né? Sempre importante. Legal. Muito obrigada. Obrigado a gente. Gente, parabéns para ambos por tudo que fizeram e continuam fazendo aí pelas nossas comunidades. 8h39, vamos a um rápido intervalo e já voltamos. Grande Jornal Regional. Muito mais. Muito